e também já prestei assessoria em diversos outros municípios da nossa região. Por isso, que o que está proposto, eu tenho certeza que nós vamos realizar. Espero, se vocês não têm conhecimento, que acessem o Face e passarão a conhecer nossas propostas. Nesse tempo que eu tenho, e reiterando o compromisso e o comprometimento com a juventude, eu vou falar um pouquinho de nossas propostas para os jovens, que é através desse material. Para a juventude, entendemos que o principal é o esporte. Eu vejo o Inácio e lembro um passado, né, Inácio? Onde me ensinaste a fazer as bandejinhas, né? E eu vejo o Bernardo aqui, eu pergunto se o Bernardo já aprendeu a picar a bola com as duas mãos, porque joga basquete picando só com uma mão e não dá, né? Mas para a juventude, pessoal, a gente pensa em criar espaço para teatro, shows e eventos. Essa área já está em estudo, essa área está sendo analisada, é uma área central nessa região que se encontra com outro projeto nosso de revitalização da área central. E a prefeita Carmen pretende adquirir esse espaço ainda nesse governo, para que futuramente a gente consiga executar, então, esse teatro municipal, esse espaço para shows e eventos. Nós temos uma proposta que é a duplicação do Parque dos DIC. A gente pensa, pô, como é que vamos duplicar o tamanho do Parque dos DIC? É possível. Se a gente, e esse mapa, ele também está disponível no nosso site. Nós temos uma área de terras ao longo do Parque dos DIC, que hoje é arborizada. É inundável que nem era o Parque dos DIC. Só que é possível a gente adquirir ela e duplicar o tamanho do nosso parque. Hoje o parque já é um cartão postal e nós teremos um parque ainda maior. Nós já nos comprometemos com o espaço novo para veloterra, motocross, esportes radicais, campeonatos de som automotivo, e um outro pedido que nos corre na cidade é o tal do arrancadão. Eu não conhecia esse troço aí, mas recentemente nós somos a Estrela. E Estrela teve uma etapa desse arrancadão e a gente ficou surpreendido com o volume de gente que se atrai, que gosta e que vai lá para conhecer, para ver como funciona o arrancadão. E nós temos o compromisso de trazer ele para Lajeado também. Tudo isso na área que já foi adquirida para o Parque de Rodeios, e a gente pretende duplicar o tamanho dessa área e levar todas essas modalidades para aquele local, onde não tem vizinhos, onde a gente não vai atrapalhar os bairros ao redor do Parque do Imigrante hoje, e lá pode acontecer tudo isso. Internet grátis. Grande das nossas propostas estão baseadas no uso da tecnologia. Nós pretendemos imediatamente estender o uso da internet nos parques. Eu digo imediatamente porque a Prefeitura já tem feito um programa de modernização tecnológica, e essa internet gratuita nos parques, no Parque dos DIC, ao longo da Univates, no Parque do São Cristóvão, um parque novo que está sendo criado, e em demais locais públicos, ela vai ser liberada. E também, pessoal, uma outra proposta importante e que a gente vai poder discorrer ao longo dessa nossa conversa é o enfrentamento à drogadição. As nossas principais propostas na área da segurança, elas estão voltadas ao enfrentamento da drogadição. Aqui adiante eu já explico para vocês como isso funcionará. Obrigado. Muito obrigado. Nós passaremos agora para as perguntas elaboradas pelas turmas, e cada candidato e a candidata terão 3 minutos para responder. Juliana Baioco. A primeira pergunta foi elaborada pela turma 302. Senhores candidatos, sabendo que nosso país é o país da Copa e das Olimpíadas, qual é o seu projeto para transformar o esporte em meio de inclusão social para crianças e jovens, evitando que sejam vítimas do crescimento da violência e da drogadição?
Ontem, na Univates, eu já falava sobre esse assunto. Lá surgiram perguntas dos investimentos de Lajeado na Copa, ou em equipes que nós temos aqui, como Bira, Lajeadense, ou atletas individuais. E lá eu já procurava dizer também, como nós temos essa ideia desde o começo, de que nós precisamos incentivar essas pessoas que são referência do esporte para até estimular as crianças e os jovens para seguir por um caminho saudável. Nesse sentido, muitas vezes, esses atletas ou equipes já pararam de disputar algum campeonato em função de falta de auxílio, e isso acaba desestimulando quem dedicou uma vida a isso e quem pretende seguir nesse caminho. Então, nós queremos incentivar as equipes, os atletas já constituídos, e incentivar novos talentos também. E, nesse sentido, nós colocamos uma proposta de revitalização de todas as áreas públicas de lazer aqui do nosso município, não só as já constituídas, mas em muitos bairros ainda não tem opção nenhuma de área de esporte e lazer. E nós precisamos fazer com que todos os jovens, em todos os locais, porque nem todo mundo tem condições de vir para o centro. Então, ter próximo aos seus locais opção de lazer, ocupar esses espaços, então. Nesse sentido, também, ver um programa de ocupação de todas as crianças e jovens até a idade de ingresso no mercado de trabalho, com projetos de turno inverso, para que se possa atender essas crianças, principalmente nos arredores da cidade, onde os pais não conseguem ficar com os seus filhos no horário inverso. E essas crianças, muitas vezes, não têm onde ir. Hoje, nós não temos projetos em todas as áreas da cidade. E isso se pode potencializar para os esportes, oficinas de cultura em geral, para que se possa envolver essas crianças e dar a atenção necessária para que eles não acabam indo para esse outro caminho das drogas. Nesse sentido, nós colocamos um dos tópicos, não então só na assistência social, mas na educação, instituir um programa não só na rede pública municipal, mas estadual e particular também, porque a prefeitura, através dos fundos, tem a obrigação de fiscalizar a educação como um todo no município. Nesse sentido, ver junto também com o Fórum da Drogadição, que já faz um trabalho, tem o ProERD, que passa pelas escolas, mas atingir um maior número de alunos e ter um programa de educação social básica nas escolas, onde se passa comportamento social básico, cidadania, conservação do patrimônio público, sustentabilidade, estimular a criatividade e os talentos através do esporte e da cultura também, onde se faça cada vez mais a criança e o jovem mais em curso na sociedade, resgatando o papel de família. Nós também queremos aproveitar os programas já existentes, os bons programas, como Pais Presentes, é um programa bacana do município, e estimular para fazer essa relação família, escola e sociedade, para que se resolva a questão da drogadição. Luiz Fernando Schmidt, qual o seu projeto para transformar o esporte em meio de inclusão social para crianças e jovens? Nós não temos dúvida que a questão do esporte, da cultura, do lazer, dão ocupação ou dá ocupação e tira a possibilidade de escolher-se um caminho não adequado. Eu, quando fui vereador aqui no município, nós criamos o programa de incentivo ao esporte, já na época, e depois de alguns anos ele foi arquivado, não entrou mais na prática, né, em relação a ter recursos públicos para isso, e ele se relacionava, inclusive, com parcerias junto à iniciativa privada. Nós vamos acessar, e a gente não acha que isso é ruim, pelo contrário, nós temos que potencializar os recursos federais. Nós não achamos que é ruim pedir dinheiro na União e no Estado, porque lá existem os recursos em maior monta. A União tem muito dinheiro em todas as áreas, mas temos que fazer projetos. Existem, inclusive, recursos federais e estaduais na questão do incentivo ao esporte. Por exemplo, uma empresa particular, uma empresa privada, que investe em esporte, ela tem dedução do imposto de renda, portanto, em nível de União, e tem dedução, tem desconto de ICMS, portanto, em nível de Estado. Além disso, nós temos o programa Bolsa Esporte, né, onde as pessoas que investem no esporte têm também, né, uma possibilidade concreta de terem ajuda do governo federal. Esta se relaciona com a portaria
que foi criada em outubro de 2011, portanto, uma questão recente que o governo federal, a presidenta Dilma, colocou em prática. Vamos buscar, claro, patrocínios privados, e as empresas querem ajudar nesse sentido. Nós temos empresas que historicamente contribuem, mas tem que serem visitadas, né? Tem que se dialogar com elas, porque elas interagem com relação a esses propósitos. A questão dos atletas famosos que nós temos, se nós incentivá-los pelo poder público e em parceria com a iniciativa privada, eu tenho certeza de que eles vão auxiliar nos bairros, no centro da cidade, para que nós criemos ainda mais uma cultura do esporte, uma cultura do lazer e uma cultura de buscarmos novos atletas que podem, inclusive, estarem nas Olimpíadas, enfim, buscando, né, mais qualificação ainda nesses processos que estão cada vez mais em voga no nosso país, com incentivo também do governo federal e do governo estadual. Vamos criar aqui em Lajeado, e essa é uma coisa que eu quero que vocês atentem muito. Nós teremos em 2016 as Olimpíadas, e logo depois das Olimpíadas nós teremos as Paralimpíadas. E eu já conversei com o Ministério dos Esportes para que nós possamos trazer para Lajeado parte das Paralimpíadas. E aproveitando isso para trazer recursos federais, para que nós possamos melhorar a acessibilidade do nosso município, que é uma questão muito relevante que ainda não foi tratada. E como nós já somos subsede da Copa do Mundo, é claro que a nossa administração será parceira com relação a isso. Obrigado. Além disso, na área cultural também temos ideias claras com relação a isso, que nós vamos depois detalhar. Obrigado. Marcelo Calmo. Bem, pessoal, o incentivo ao esporte e a sua importância, para nós, independe da Copa do Mundo. A ocupação do jovem, no seu tempo fora do horário escolar e através do esporte, ele é fundamental, e vamos investir muito e muito e muito nisso. Porque isso previne drogas, tem link com segurança, isso tem link com resultado escolar. Então, assim, todas as práticas esportivas, elas receberão um forte apoio, terão em nós, na nossa candidatura, uns parceiros. Mas eu não posso perder a oportunidade de falar da Copa do Mundo, e a pergunta está relacionada também com Copa do Mundo. Essa é uma conquista da nossa comunidade, porque nós estamos entre as 5 cidades gaúchas que foram escolhidas para ser subsede. E a gente tem procurado ver de que forma a gente consegue trazer resultado positivo para isso, e principalmente através do emprego. Então nós vamos encaminhar para o emprego. São Paulo, quando traz o GP de Fórmula 1, a cada real investido, ele consegue transformar em R$3 do retorno que isso leva para eles. Gramado, quando faz o Natal Luz, cada real investido, eles transformam em R$30, conforme o pessoal gasta lá. E por que que isso acontece? Porque essas cidades, e essa relação entre o R$1, ou entre os R$3 ou os R$30, ele está diretamente relacionado a roteiros turísticos. Então, esse é um desafio do próximo governo, criar roteiros turísticos na nossa região, para que a gente, com base na Copa do Mundo, com base nesse mundaréu de gente que vai estar circulando aqui no nosso estado, ele venha para a nossa região, ele fique, ele gaste, ele compre e ele nos traga recursos. Isso vai influenciar diretamente no emprego. Hoje, graças a Deus, está sobrando vaga de emprego. Mas esse emprego que trabalha com o pessoal envolvido em Copa, com turista, é um emprego qualificado. Então isso a gente também vai fazer, vai qualificar as nossas formações para que possa atender bem esse turista e com isso conseguir captar cada vez mais recursos. Quem começará respondendo a próxima pergunta? Luiz Fernando Schmidt. É a pergunta da 204. Senhores candidatos a prefeito de Lajeado, quanto à questão da saúde pública, duas realidades nos preocupam. Deparamos-nos cada dia mais com reclamações quanto às filas e ao atendimento em hospitais, postos de saúde e emergências.
Também verificamos uma verdadeira epidemia de consumo de crack, bem como de outras ditas drogas, crescendo em nossa cidade. Nesse sentido, queremos saber qual é o projeto do seu governo para prevenir e combater estas questões tão importantes para nós e para toda a população.